Saudações, que felicidade. Tem um convite especial para você. Um diálogo sobre o direito previdenciário, a questão da deficiência, temas importantes do direito previdenciário, principalmente, em especial, a questão da visão monocular, aquelas pessoas que têm esse tipo de deficiência. Também falaremos sobre a Conferência da Mulher Advogada com ela, claro, minha querida amiga advogada, competente mulher, Natuza Chaves. Rápido, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade estar aqui com ela, Natuza Chaves, minha amiga, minha querida parceira, advogada competente. Viemos discutir a temática do direito previdenciário e também falar sobre a Conferência da Mulher Advogada no Maranhão. Natuza Chaves, que felicidade. Muito obrigada, Ted. Mais uma vez, matando aqui a saudade do programa Saudações e de estar aí participando também com você, que nos assiste nesse momento. Olha que agora, Natuza, nós estamos famosos, né, Bruno Coelho? Assim, agenda, muita gente querendo participar, mas o seu pedido sempre é carinhosamente atendido pelos Saudações, para você vir aqui. Tem muita gente pedindo para vir aqui, a gente, infelizmente, não dá, não cabe na agenda, né, Bruno? Não cabe, muita gente, mas você, que é uma querida, maravilhosa, sempre terá espaço conosco aqui. Natuza Chaves, vamos lá. Eu quero te ouvir um pouco, porque há uma demanda que foi nos solicitada. Para você que solicitou o programa Saudações, essa pauta sobre a questão previdenciária, que envolve o deficiente, que envolve aquele que tem algum tipo de problema, de deficiência, seja física, seja intelectual. Eu nem sei se as expressões, os termos são corretos, mas me corrija, por favor, me corrija, que agora com a regulamentação da mídia pelo Supremo Tribunal Federal, a gente precisa titubear nas palavras, pensar muito bem. Natuza, vamos lá. Direito previdenciário para esse tipo de classe de pessoas. Fala por uma maneira geral para que a gente possa entrar em perguntas específicas. Certo, então vamos lá. Para você, o que eu acho sempre interessante e o que eu gosto de explicar, inclusive quando eu estou com o meu cliente no escritório, para que ele possa entender, ter um panorama ali. Alguns benefícios do INSS a gente tem ali em virtude de situações de doença. Sim. Ou de deficiência. Ou de deficiência. Algumas deficiências elas são decorrentes de uma doença. Sim. Né? A pessoa ali de repente teve, por exemplo, um AVC e ficou com uma consequência que a tornou com algum tipo de deficiência. Sim. Certo? Então tem ali benefícios que eles vão ser destinados dentro do que compõe de todos os seus requisitos para cada um desse tipo de situação. Então pode ser que uma doença ela evolua para uma deficiência, ou que alguma situação de deficiência decorrente, tanto por um problema, às vezes congênito, ou uma situação, um acidente, venha também gerar um tipo de deficiência. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto para poder saber qual o melhor benefício e o mais adequado, dependendo do momento daquela pessoa. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, quais tipos de deficiência podem fundamentar o pedido de benefício? Porque às vezes a pessoa está pensando, diz, olha, eu tenho uma certa deficiência, um certo problema. Quais delas? Como é que é? Cita algumas para que as pessoas comecem a se identificar com essa temática. Certo. Dentro dos tipos de deficiência, a gente tem ali a deficiência, a parte tanto intelectual, a gente tem uma deficiência física, né, destinada ali da parte tanto de locomoção, mas de diversos níveis ali de que essa pessoa pode ter. E temos também alguns diagnósticos que podem ser considerados também como tipo de deficiência, mas o principal ponto que eu sempre ressalto é o que aquilo limita, o que determinada situação limita a pessoa a ter uma vida do que a gente considera dentro de uma normalidade. Esse é o parâmetro, do seu âmbito social. Esse é o parâmetro é esse, é saber se há uma influência ou não na normalidade da vida da pessoa. Exatamente. Que tipo de limitação há naquela vida da pessoa. Hoje nós falamos, inclusive, Ted, em uma deficiência social. Perfeito. Eu não sei o que, não faço a mínima ideia do que a deficiência social é justamente a gente entrando ali dentro do estudo dos benefícios já diretamente. Sim, né? sim. Se eu tenho ali, vamos supor, eu tenho ali um auxílio-doença, uma pessoa teve um diagnóstico de uma doença primeiro, e ali ela pode ter ali o direito, se ela tiver os requisitos certos, para um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária agora. Só que aquele quadro de uma doença, ela evolui durante aquele tratamento da pessoa. Perfeito. E algo que a princípio seria passageiro,
pode se tornar permanente ou pode deixar sequelas para aquela pessoa. A pessoa entra para fazer uma cirurgia e, infelizmente, foi atingida ali ou na cirurgia ou por sequela da cirurgia, ficou com uma deficiência. Que pode ser uma deficiência, a gente pode dizer, dentro de determinados traços, digamos, uma psicológica mesmo. Tipo síndrome do pânico, Exatamente. Sei lá. Eu pensei nisso a pessoa agora, pode ficar com uma síndrome do pânico decorrente de alguma situação como essa, ou de uma cirurgia ou de um erro que aconteceu dentro daquele momento. Teoricamente, a gente vai ter um diagnóstico de uma determinada deficiência que pode ainda ser temporária, e isso é importante a gente ressaltar. Nem toda deficiência ela é permanente também. Perfeito, isso é tá? exato. Todos nós somos passíveis de ter deficiência e deficiências que podem ser temporárias. Então, se eu estou ali, tive um acidente, tive uma fratura na perna, estou com a perna engessada ou imobilizada, eu estou com uma deficiência temporária. Perfeito. Que é diferente, claro, de quem tem um diagnóstico. Impede de exercer o teu labor às vezes, exatamente. Né? Dependendo de qual seja. Isso. Então, dentro desse contexto, a pessoa está ali nesse auxílio-doença, como eu falei, a gente vai passar a analisar qual o benefício que ela tem direito posteriormente a isso. Aí precisa aí, de uma certa forma, precisa se direcionar ao profissional capacitado, né? Para fazer aquele diagnóstico individual, né? Individual. Exatamente. Sabe-se que se a pessoa tem qualquer tipo de deficiência, possivelmente será direito previdenciário. Sim. Né? Tem alguma coisa essa questão da idade? Criança não pode, só pode se tiver no exercício do trabalho efetivo, e a pessoa que já está idoso, quer dizer, tem alguma distinção com relação a esse tipo de etário? Bem, a legislação sobre a assistência social e a previdência social, ela abarca todas as idades. O que acontece? Os benefícios do direito previdenciário, eles são destinados a quem também são segurados ali do direito da previdência. E para isso você já tem que estar numa idade laboral. Vocês têm que estar, inclusive, contribuindo para poder ter o direito ao benefício. Entretanto, existe na lei de assistência, né, que a gente fala aqui como BPC-LOAS, pode também acolher ali crianças que possuem algum tipo de deficiência. Então, em todos os casos, independente da idade, a legislação e o sistema de previdência tem um tipo de benefício que pode auxiliar, sim, essa pessoa. Essa discussão ela é bem interessante e eu gosto de trazer e fazer, porque nas faculdades, eu que fui professor por muitos anos de Direito Constitucional, nas faculdades, quando a gente falava da Seguridade Social, os alunos tinham uma confusão muito grande, porque vinham da prática, aquela discussão de que tudo é previdência, né? A ideia que se tem é essa, tu tem assistência, tu tem previdência e saúde, mas vamos falar das duas. O pessoal pensa que tudo é previdência porque, de qualquer forma, a estrutura física é da Previdência Social e há essa parceria. Fala um pouco pra gente, assim, mais ou menos fugindo completamente com a discussão, mas aí vamos falar pro aluno de Direito, como é que se dá essa parceria entre a execução dos serviços da Seguridade Social pela Previdência, porque, de qualquer forma, quem acaba executando isso é toda a entrada no INSS, por exemplo, exatamente. Lá na Previdência Social. Fala pra gente. Mas isso é principalmente uma questão de gestão. Pronto, exato. Né? A gente entender... Mas são coisas distintas, é isso mas que são coisas distintas. A gente tem, de fato, tem esse combo que a gente falou, a legislação fala sobre a saúde, a assistência social e a previdência. Né? Mas todos ali, a gente tem a saúde gerida ali pelo Ministério da Saúde, de fato, a gente tem o SUS, mas tudo isso faz parte do mesmo bloco para prestar o serviço essencial à população. E dentro disso a gente tem a parte da previdência, que aí subtende, que é quem primeiro contribui para depois ter o direito de receber, mas temos também a parte de assistência social, que é justamente voltada àquelas pessoas que estão dentro do caso que a legislação coloca de miserabilidade, mas que existe necessidades do mínimo de vida daquela pessoa, de qualidade, de condições de vida, para que ela seja assistida e tenha ali os direitos assegurados pela Constituição, pelo menos dentro da sua razoabilidade. E aí, por isso mesmo que a gente tem também, dentro da assistência social, o benefício, o LOAS, que nós chamamos, que é também destinado a pessoas com deficiência. Então, no caso, a gente tem uma pessoa com deficiência que ela não tem condições, ela atende ali os critérios de renda familiar, né, mínimo, ali por volta de 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da família, dentro do contexto da casa. Podendo acumular mais de um, né? Tem pode acumular mais de um LOAS, mais de um benefício desse caso.
E aí, tudo bem, ela vai poder ter o direito com essa deficiência concedido. Lembrando que pode ser qualquer idade, no caso de deficiência, para o LOAS, para assistência, ou idosos a partir de 65 anos. Perfeito. Fala um pouquinho aí para meio que concluir essa jornada que a gente fez sobre a questão da deficiência na Previdência, sobre auxílio-doença. Fala assim, especificamente, dá só algumas dicas, algumas sugestões, assim, esse auxílio inicial para aquele que teoricamente está com essa necessidade. Bem, então o primeiro ponto é a gente analisar se você já foi contribuinte ou já contribuiu com a Previdência, no caso dos trabalhadores urbanos, mas lembrando sempre que nós temos ali os segurados especiais, que são os rurais, pescadores, que aqui deixo um abraço para todos, que é boa parte ali dos meus clientes são dessa área. E dentro disso a gente vai analisar se aquela doença, e eu sempre gosto de lembrar isso, gente, não é a doença que vai te dar direito a ter o benefício, mas é simplesmente o fato de que aquela doença está lhe impedindo de trabalhar, certo? É a incapacidade laboral, junto com a qualidade de segurado, que lhe dá o direito a ter o auxílio-doença, o benefício de incapacidade temporária. E ali, lembrando, um benefício que é muito importante e pouco falado é o auxílio-acidente. Né? Depois que você passa pelo período de auxílio-doença, e você está liberado pela perícia médica ou pelos médicos que lhe atenderam, mas você ficou com sequelas permanentes decorrente daquela doença que lhe reduz a capacidade de trabalho, você pode ter direito a um auxílio-acidente, se foi também decorrente dessas condições. Porque tem algumas doenças que a gente considera como um acidente, tipo, a pessoa teve um infarto. O manual de perícia, ele trata como algo altamente inesperado que pode ser, dependendo do contexto, colocado também como acidente. Além dos que a gente já conhece normalmente como acidente mesmo, né? O que tu pode me falar, mas fica muito à vontade, porque de repente a gente pode até fazer um programa, depois chamar, eu quero já mandar um abraço e essa dedicação para esse programa para o pessoal da visão monocular. Eles sempre acompanham a gente aqui nas redes sociais e curta e compartilham coisa da gente, a gente fica bem feliz com esse acompanhamento com eles. Então mandar aquele abraço carinhoso para a associação que defende essa pauta. O que tu pode, Natuza, o que tu consegue falar para esse público específico? Certo. Dentro desse contexto de visão monocular, que é muito discutido, a gente tem teses aí, decisões para todos os lados, de todas as vertentes, né, Ted? O que é muito importante a gente analisar, e por isso que eu digo que todo caso deve ser procurado um profissional, porque o que a gente tem que ver é o contexto daquela pessoa que tem ou desenvolveu um quadro de visão monocular. De repente eu tenho alguém que trabalha em fábrica, que a gente chama em chão de fábrica, com maquinários, e ela desenvolve ali por algum problema, ou glaucoma, outras situações, como eu já tive alguns clientes, desenvolve um quadro de visão monocular. Nessa situação, esse nível de visão, de perda de visão para ela já é algo que gera risco de vida, né? Risco de vida para ela e risco de vida para qualquer outra pessoa que está ali trabalhando com ela. Então, é um caso, sim, que dá direito até uma aposentadoria por invalidez ou o benefício permanente, tá certo? Nesse caso. Que é diferente, de repente, de um contexto de alguém que já faz um trabalho, muitas das vezes, que não é tão essencial, não gera um determinado risco. Por exemplo, é chato, incomoda, mas não inviabiliza, por exemplo, o advogado, por exemplo. Exatamente. Dependendo da área, mas é exatamente isso mesmo, dentro do contexto que eu trabalho, até porque vai ser analisado o quanto há um desenvolvimento da outra visão, em virtude de você perder uma, né? E quando você pode adequar a sua atividade. Então, isso vai ser analisado. Tem uma possibilidade de adequação? Tem possibilidade dessa pessoa passar a fazer exercer uma outra profissão? Tudo isso é analisado dentro desse contexto. Porque eu, por exemplo, eu uso óculos e eu tinha porra nenhuma sem óculos. Assim, é muito, e é incômodo, é muito ruim. Eu sem óculos, assim, no começo do Saudações, não sei se tu lembra, eu gravava com lente. Sim. Era horrível. Eu não consigo aquele negócio de bota lente, tira lente. Agora, uma vez por dia eu achava aquilo muito importante também uma outra observação sobre visão monocular. Uma coisa que eu sempre alego dos laudos dos meus clientes, que é importante a gente ressaltar, principalmente analisando o contexto de vida. Por exemplo, mulheres. A mulher ela tem que cuidar ali de casa, você tem que cozinhar. Os homens também, nesse contexto, que cuida. E uma situação que é importante, Ted, quando você tem a visão monocular, você passa a exigir mais da outra. Né? Então, isso também pode ter doenças que evoluem de um olho para o outro, dependendo do nível de exigência que você tem.
Então, eu sempre ressalto para que a gente tenha ali a concessão de um benefício dentro dos quadros de visão monocular, ressaltar isso, o quanto que aquilo ali, o exercício da atividade laboral pode também prejudicar ou até levar a uma perda da visão total. Esse troço aí, eu estou te indagando, te provocando, porque efetivamente, eu estou falando um exemplo claro, assim, eu tenho um problema de vista e já me incomoda muito. Então, assim, às vezes, uma análise fria pelo servidor ou até pelo juiz não reflete a realidade da dificuldade do trabalho, que às vezes o cara pensa assim, não, mas isso aí não atrapalha o seu trabalho. Quer dizer, a frieza dessa interpretação é que é complicado, eu imagino. A gente tem casos de lavradores com desenvolvimento de visão monocular, né? A deficiência de apenas um olho. Então, dependendo do contexto que aquele lavrador trabalha, é muito difícil. Principalmente por quê? Porque ele tem que ficar debaixo do sol quente. Se ele geralmente tem que tomar um nível de medicação que vai atrapalhar também na força e na atividade dele dentro do contexto geral ali da lida da roça, né, da lavoura. Então, aquilo ali é muito prejudicial. Seja na roça, seja com trator, com a máquina, com o que for, é perigoso. Exatamente. E é risco de vida para ele e risco de vida para as pessoas que trabalham com ele. É um contexto que eu sempre gosto de ressaltar. Como é que tem sido a receptividade do magistrado ou do INSS com relação a essas? Geralmente no INSS a gente tem tido os indeferimentos. No geral, né? Eles não aceitam. E aí, magistrado é aquela situação, a gente tem decisões para... Diversas, né? Diversos tipos, a gente não tem só o Depende do histórico de vida do sujeito. Por isso que eu digo que... Se ele usa óculos, ele já tem até uma acessibilidade diferente. Eu tenho só por si só, por isso. Outra situação também, por exemplo, eu tenho um caso de clientes com visão monocular e que ela passou a contribuir após ter uma sensível perda de visão, que o INSS não concede, porque diz que a pessoa já foi contribuindo, já estava doente a esse período. Só que nós ainda estamos em discussão, no caso dela, em grau de recurso, porque há uma situação, gente, que é a condição de agravamento de uma doença. Sim. E isso gera o benefício, mesmo que você tenha começado a contribuir após ter um diagnóstico. Porque a gente considera que são duas etapas. Foi negado ali no primeiro, quando eu recebi o primeiro diagnóstico de que eu estava tendo a perda de uma visão, mas não tive o meu benefício, não disseram por alguma situação. Sim. Mas houve um agravamento, está evoluindo, eu já perdi a visão total de um olho e até em decorrente o médico ali já disse que eu posso perder a do segundo, então a gente considera como um caso de agravamento e isso dá direito a um novo pedido de benefício. Perfeito. Natuza Chaves, vamos fazer um rápido intervalo para a gente voltar, fica aqui, ela vai continuar com a gente, na volta a gente vai falar sobre a Conferência da Mulher Advogada no Estado do Maranhão. Rápido, já voltamos. Saudações, que felicidade estar aqui. Enfim, Natuza Chaves, estamos para falar um pouco mais agora sobre a Conferência da Mulher Advogada. É isso, Natuza? Exatamente. Fique à vontade. Nos explique primeiro o que seria esse grande evento. Bem, a Conferência da Mulher Advogada, que vai acontecer aqui em São Luís, nos dias 30 e 31 de agosto. Okay. Ele é um evento voltado para que a gente discuta ali direitos, principalmente dentro, como a gente tem ali o título da mulher advogada, dentro de questões principalmente de gênero. Né? Só que nós vamos discutir isso dentro da aplicação do próprio direito. O que tem de novo dentro da sistemática do nosso direito aqui, na nossa atualidade, em termos de julgados, o que está sendo empregado, que a gente possa trazer para toda a advocacia do Maranhão como prática. Tem um painel eleitoral? Nós não temos um painel eleitoral. Nós teríamos antes, a gente buscou dentro do painel de protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é o nosso primeiro painel, em que vem trazendo essa novidade, que é a resolução do CNJ, que obriga todo o judiciário a aplicar nas suas decisões essa análise dentro de um contexto de gênero. E que ainda é muito novo, porque é agora recente, de abril de 2023. Então, a advocacia ela precisa conhecer o protocolo de julgamento com perspectiva para poder começar a ter essa aplicabilidade. E já tem surtido, principalmente dentro dessa temática do nosso painel,
Já são várias jurisprudências, a jurisprudência está uma resolução, isso veio através de uma resolução, esse protocolo? Isso veio através de uma resolução. Foi criado primeiro um grupo de estudo, a resolução é de 2021, a primeira, que faz uma recomendação da aplicação desse protocolo. E depois, agora em 2023, a gente tem a obrigatoriedade da aplicação pelo Poder Judiciário. Certo. Em se analisar as questões de gênero, de vulnerabilidade, dentro da aplicação de prova financeira, social, daquela mulher ou de um contexto mais amplo, e também dentro de uma interseccionalidade de gênero e raça, que é muito importante a ser observado dentro do protocolo. Vamos lá, a gente fala que a mulher, dentro de um contexto geral, ela já possui uma certa vulnerabilidade, uma vulnerabilidade social. Quando a gente analisa, por exemplo, os casos de violência doméstica, né? Já existe uma lei considerando a existência de uma vulnerabilidade. Sim. Até porque os números também nos mostram isso. Mas quando a gente vai analisar o número, qual é o maior quantitativo de mulheres agredidas dentro da questão de violência doméstica, é a mulher negra. Então, a gente faz a interseccionalidade. Não seria porque a população brasileira é mais negra do que branca? A gente vê também que não é simplesmente só uma questão... Quando a gente analisa todos os números, a gente vê que tem essa questão econômica, sim, social, né? A gente sabe que a violência doméstica, infelizmente, ela está em todos os âmbitos. Não existe essa questão de... Essa pauta lá vai ser violência doméstica contra a mulher. Não envolve criança e idoso, não, né? É uma discussão específica por ser o mês da mulher, né? Isso. Agosto a gente trabalha o agosto lilás, que é o mês de combate à violência doméstica. Antes de violência, dessa pauta da violência, agosto sempre foi um mês, assim, mais direcionado às pautas das mulheres. A gente tem março, que é o mês da mulher em si, que a gente realmente trabalha, que é o 8 de março. Agosto é o mês do casamento, não é não? Tem um negócio... Eu sei que é da advocacia. Então, a conferência, inclusive, vai estar encerrando... Por causa da escolha. Por que escolher o mês de agosto para fazer essa conferência? A conferência, inclusive, ela vai estar encerrando o mês da advocacia, né? O dia 30 Essa conferência é o quê? Ela é estadual, ela é nacional, ela é daqui só? A conferência é um evento que ela acontece a cada gestão da OAB. A cada gestão? A cada gestão. Uma gestão tem 3 anos. Exatamente. A cada gestão da OAB. E as conferências estaduais, elas estão acontecendo nesse ano em todos os estados, pelo nome diz, como preparatório para a Conferência Nacional da Mulher Advogada, que será em março, no último ano da gestão. Exatamente, aí será no Paraná. Vai ser onde? Paraná. Vai ser no Paraná, no mês de março de 2024. Entendi. Então, anualmente, mas isso é uma coisa recente, né? Assim, relativamente recente. Aqui no Maranhão, a gente vai estar fazendo a segunda conferência. Teve a primeira, se não me engano, em 2017. Aí veio a questão de pandemia, não teve, e aí agora nessa nova gestão é esse período que a gente vai estar realizando a conferência. Vamos lá, quem vai estar aqui, como é que a turma, a data, como é que a turma vai participar, qual é o público que vocês esperam, são apenas advogados, são apenas mulheres advogadas, como é que é? Fala um pouco assim sobre essa dinâmica do evento em si. Para as pessoas participarem, chama, já convida, já diz data. A conferência, ela vai acontecer dia 30 e dia 31 de agosto. Lá no espaço residencial, que fica ali na Maria Andreasa, que a gente tem um espaço mais amplo. Perto ali do Bambuzal, né? Exatamente, que a gente vai ter a área também de exposição, né? Com patrocinadores, estandes de comércio, feira. Patrocinadores que tiverem interesse, já procura? Como é? Sim. Pode procurar a OAB, que a gente já está ali com o nosso canal aberto. Já temos alguns patrocinadores aqui da nossa conferência. E, principalmente... nossa discussão vai voltada para toda a sociedade. Então, você que está assistindo, que quer participar da conferência, você pode participar. Tem lá um nível de inscrição. Eu faço essa ressalva, que é Conferência da Mulher Advogada, em virtude do nosso calendário de atender ali esse protocolo, né, para a nossa Conferência Nacional. Mas é aberta para toda a advocacia, inclusive toda a sociedade. Lá na inscrição para a advocacia, a gente tem um determinado valor, tem para estudantes e tem para outros, porque qualquer outra pessoa, outro profissional pode se inscrever para participar. Ela não é uma conferência voltada somente para mulheres, até porque o tema que nós estaremos trabalhando, ele é de interesse e de conhecimento de todos. Fala um pouco mais sobre o que vai acontecer nesse evento, né? O que se pode esperar? As mulheres, os homens e a sociedade em geral, eles vão chegar lá e o que vai acontecer? O que se espera? Sim, é um dia só? São quantas horas? E o que vai ter dentro?
Certo, nós iremos realizar o evento durante 2 dias, que é o dia 30, só na parte da evento noite, grande, começa né? ali 2 a dias. abertura na parte já da noite. Nós teremos a nossa palestra magna com a doutora Cristiane Damasceno, que é a presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada. OAB Nacional. Nossa presidente nacional da Comissão da Mulher. Então, ela vai estar aqui abrilhantando o nosso evento. E também teremos um momento super importante para todos nós, principalmente maranhenses, que é uma medalha, a concessão da medalha Célia Linhares, Não sei quem é a Célia Pureza Loyola. A Célia Linhares foi uma advogada que teve Sim. uma grande atuação aqui dentro do nosso Maranhão, Perfeito. uma mulher de grande destaque e que dá o nome a esta medalha que nós concedemos Perfeito. como honra a advogadas ou mulheres da sociedade que tiveram grande relevância. Entendi. E essa medalha Célia Linhares será concedida à Pureza Loyola. Pureza Loyola é o quê? Isso que eu queria saber quem é Pureza Loyola? Não, nunca ouvi falar. Pureza Loyola é uma mulher maranhense, bacabalense. Vai ser só uma medalha? Só uma. Ah, entendi. Eu sei que seriam várias medalhas, várias pessoas. Não, é uma bacabalense que hoje... Da tua terra, isso aí, olha, e tem alguma coisa aí. Mas veja bem o que tem. Isso é Vamos importante, inclusive todo maranhense Eu acho que a gente deve saber. valorizar as praças da casa, acho que é importante mesmo, a gente precisa Pureza valorizar os Loyola, nossos. ela hoje é uma das mulheres mais premiadas até mundialmente. Que legal. Pois Qual é a formação dela? Ela é uma trabalhadora rural Que legal. que já por ações que ela fez da sua vida em busca de libertar, encontrar o seu filho, as ações que ela realizou hoje já surtiram um resultado de libertar mais de 60 mil pessoas de trabalho análogo à escravidão. Mas fala um pouco mais. E dentro das discussões jurídicas que nós teremos da conferência, que é ali o nosso principal objetivo, é o principal ali da nossa conferência, ter esse público dentro da classe jurídica. Também discussões dentro do direito criminal, trazendo o papel da mulher dentro do tribunal do júri. Vai ter vários painéis, né? Vários, como direito fundamental. Devia ter eleitoral. Uma palestra sobre direito fundamental, a felicidade, que é algo que ainda é pouco discutido. Felicidade. A felicidade. E para fechar o nosso evento também com chave de ouro, nós vamos ter a palestra de encerramento com Gabriela Prioli. Gabriela, preparada essa moça. Exatamente, fala muito bem. que é uma advogada, e agora apresentadora, influencer Mas também. ela é apresentadora já há um tempo. Já. Já. E traz várias questões ali de Fala muito bem. discussões voltadas para política, gênero, é escritora de best-seller também. Nunca li nada dela. Pois mas deveria ela ler, porque o fala livro bem. dela é bem interessante. Eu prefiro voltar a ler Machado. Tem tanta coisa de Machado que eu ainda não li, que eu fico assim, perdido. Tanto de coisa. Nath, meu amor, se despeça aí do nosso público, faz o convite final aí, mande um beijo para todos. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigada por mais uma vez nos receber aí na sua casa. E deixo aqui o convite para todos vocês de participar com a gente da nossa conferência, todo o estado do Maranhão reunido aqui no dia 30 e 31 de agosto, na segunda Conferência Estadual da Mulher Advogada. Muito bem. Como é o nome do seu papai? Nonato Chaves. Nonato Chaves. Então, esse programa está dedicado ao seu Nonato Chaves. Muita felicidade, recuperação, sucesso, muita vida para você. E, no mais, eu declaro justo esse programa e até o próximo sábado, mais uma vez. Obrigado. Assista sábado, saudações às 9 horas e domingo, agora, novo horário, 7 horas da manhã do domingo. Ficou melhor para nós. Tchau. Tchau. Tamo lá. Tchau.